pessoal. Então, vamos começar a nossa revisão dos trabalhos de interpretação e gramática. Para começarmos a correção, nós temos que lembrar que da número 1 à terceira, da primeira à terceira questão, vocês deveriam ter lido completa e atentamente o texto para poderem responder, tá? Então, essa número 1, ela pede que vocês assinalem a afirmação correta quanto à ideia principal defendida no texto. Qual seria? A consciência de cada um é fundamental para a preservação do meio ambiente? Sem dúvida, a consciência de cada um é importante. Só que, sem o engajamento do poder público, do governo, também é impossível. Então, precisa dos dois, da consciência individual e do governo. Ou seja, a única alternativa que engloba as duas seria a C. Sem engajamento do poder público, é impossível haver avanços na questão ambiental. Aqui nessa questão número 2, vocês deveriam simplesmente copiar a passagem do texto com os argumentos usados pelo editorialista para comprovar a sua opinião, que é essencial, né? De que é essencial a participação do poder público para haver a preservação ambiental. Então, lembrando no editorial como é feito. O primeiro parágrafo é a introdução, é a tese. O segundo parágrafo é a argumentação. Então, aqui está pedindo o argumento usado. Vocês deveriam ir logo para o segundo parágrafo e lá vocês encontrariam. A consciência de cada um é fundamental, sem dúvida, mas depende do engajamento do poder público, o cuidado com a água, o tratamento do esgoto, a poluição do ar e o destino correto do lixo. São atribuições da administração pública. Da mesma forma, a ocupação correta do solo, a preservação da natureza, da fauna e da flora. Nesse parágrafo, nesse pequeno pedaço do segundo parágrafo, o editorialista está comprovando a sua opinião, certo? Nessa terceira questão, ele só perguntava qual fato motivou a escrita do editorial. No primeiro parágrafo, a primeira linha do texto dizia para vocês que o Dia Mundial do Meio Ambiente foi o dia em que foi publicado o editorial. E foi isso que motivou a escrita do editorial, certo? O Dia do Meio Ambiente. E essa questão número 4 está pedindo que vocês citassem duas características comuns do artigo de opinião e do editorial, os dois últimos gêneros textuais que foram estudados, não é? Se vocês tivessem aberto a apostila e procurado, se é que vocês não lembravam, né? Vocês poderiam ter procurado na apostila, vocês teriam lembrado que o artigo de opinião, o próprio nome diz, é quando o articulista dá a opinião dele, ele coloca o seu posicionamento. E o editorial, ele é, apesar dele ser escrito pelo editor-chefe, ele é a visão de uma empresa, de um jornal, de uma revista. E uma das características, duas características que os dois textos apresentam. Ambos são textos argumentativos e apresentam uma mesma estrutura, com tese, argumentação e conclusão. Nessa quinta questão, eles perguntam, explique a principal diferença entre o editorial e o artigo de opinião, que eu acabei de falar para vocês, respondendo a 4 também. O artigo de opinião é um texto assinado por um articulista, né?
pois expõe a opinião dele, do articulista que escreveu o artigo. E o editorial ele não é assinado, pois ele não expressa a visão, o posicionamento de uma pessoa, e sim de uma empresa jornalística, um jornal, uma televisão, uma revista. Lembrando que o editorial ele apresenta o ponto de vista do editor-chefe, que representa a empresa jornalística, certo?